Cometer erros é fácil, mas admitir é uma das coisas mais difíceis do mundo, porque implica em habilidades que não estão sempre aí à nossa disposição. É preciso ser humilde, é preciso ser consciente e é preciso ter coragem. Mas, ao mesmo tempo, aprender a lidar com isso é uma daquelas coisas que mudam completamente a nossa vida. Então, se admitir erros é um tema para você, o vídeo de hoje foi feito sob encomenda para aquilo que você precisa saber. Oi, gente, aqui é a Flávia, sejam todas muito bem-vindas ao vídeo dessa semana aqui no canal. E o papo de hoje é sobre erros. Ninguém gosta de cometer, mas ao mesmo tempo todo mundo comete. E mudar de opinião, falar sobre algo que a gente fez e que hoje, se pudesse, faria diferente, é um tema super controverso que há décadas a psicologia tenta entender. Por que é que, afinal de contas, nós somos tão cabeças duras assim? E antes da gente começar a dizer qualquer outra coisa sobre o assunto, tem duas coisas que eu sinto que são muito importantes de dizer aqui. E a primeira delas é que dentro da programação neurolinguística, que é uma forma de entendimento do ser humano e da sua forma de atuação no mundo, não existem erros, existem apenas resultados. E eu acredito que essa seja uma forma muito legal da gente pensar nesse tipo de caso, porque na verdade, você pensar que é erro, quando você sequer pensa na palavra erro, já vem um peso negativo para expressão, né? A gente já entra em contato ali com caramba, eu devia ter feito alguma coisa diferente, não fiz e errei. Quando você tira o peso da palavra erro e coloca ali resultados, você começa a perceber que aquela sua atitude, que na verdade você está considerando um erro, poderia ser entendida de uma forma muito mais simples, muito mais objetiva e menos complicada, como uma ação que gerou uma reação indesejada. E se a gente para colocar as coisas em ação que gera uma reação e entender que essa reação foi indesejada, eu não preciso perder o meu tempo, a minha energia e a minha autoestima focando no erro, e sim no resultado dessa atitude e que atitude que eu poderia ter para que esse resultado fosse diferente. Então a primeira dica que eu deixo aqui com você é, a próxima vez que você pensar em erro, você lembrar, cara, não existem erros, existem resultados. Eu queria um desfecho diferente, agir de uma forma, não me levou na direção desse desfecho, mas então eu preciso só explorar outras alternativas comportamentais, fazer coisas diferentes para tentar obter resultados diferentes. E lembrar sempre daquela frase que atribuem a Einstein, e assim como todas as frases atribuídas a Einstein ou a Clarice Lispector, eu sempre deixo aí uma pontinha de dúvida, não sei se é dele ou não, mas a maior insanidade que existe é fazer sempre as mesmas coisas, esperando resultados diferentes. Um outro ponto que eu acho que é muito importante de trazer também é que o erro, dentro do processo de aprendizagem, ele não é considerado um inimigo desse processo, muito pelo contrário, o erro, ele faz parte do processo de aprendizagem. Não existe você aprender alguma coisa sem cometer erros. Por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar de bicicleta, essa criança vai cair. E a cada vez que a criança cai, a criança aprende algo sobre a melhor forma de fazer isso dali para frente. A criança que talvez não tenha ainda um ego tão forte ou uma forma de enxergar a vida que seja permeada por todos os significados simbólicos, do que significa ela errar, de como ela pode eventualmente ser julgada pelas outras pessoas, a criança cai de bicicleta, ela simplesmente se levanta e segue em frente, usando esse aprendizado a seu favor e fazendo muito melhor da próxima vez. Tanto é que, uma vez que você sabe andar de bicicleta, nunca mais você esquece de tão interiorizado que foi esse aprendizado. Mas então, por que para nós adultos se tornou uma missão tão difícil admitir os nossos erros? E a primeira explicação para a dificuldade que a gente tem de admitir o erro, de pedir perdão por ele, é que nem sempre a gente entende que foi um erro tão rápido ou tão fácil assim. Uma das descobertas dos neurocientistas, e uma descoberta bastante recente a respeito do funcionamento cerebral, é que a forma como o cérebro recebe novas informações que são contrárias a expectativas ou a crenças pré-existentes
não é tão eficaz assim. Hoje, os neurocientistas sabem mensurar as formas através das quais novas informações chegam até o nosso cérebro. E o que eles afirmam hoje em dia é que quando essa nova informação vem contrariando expectativas ou trazendo um resultado negativo para aquilo que era esperado, o cérebro ele não grava tão bem essas novas informações. E mais, os neurocientistas também dizem que nós temos uma tendência muito maior de ir atrás de informações e de ideias que comprovem aquilo que a gente já acredita, do que de ir atrás de informações que contradigam aquilo que a gente espera que aconteça ou aquilo que a gente quer que aconteça. E aí a gente cai no segundo motivo pelo qual é tão difícil admitir que a gente errou, que é o tal do viés confirmatório. Existem pelo menos 120 vieses cognitivos, mas o viés de confirmação é aquele que mais interfere nessa dinâmica de admitir os nossos erros ou não. E o que isso significa? Significa que a gente tem muito mais propensão a encontrar e aceitar informações que vão de encontro com aquilo que a gente já acredita, do que encontrar e aceitar informações que contradigam aquilo que já existe dentro de nós enquanto verdade. E o que é pior, o viés confirmatório também traz uma tendência de, no meio de uma discussão acalorada, por exemplo, em que eventualmente o seu erro é apontado, independentemente da outra pessoa estar certa ou não naquilo que ela está dizendo, a gente tem a tendência de se defender. Então, mesmo tendo, no fundo, aquela pequena consciência, se você fosse capaz de fechar os seus olhos, entrar em contato com você e falar, cara, realmente tem alguma coisa nessa minha atitude que eu tomei e que não tá plenamente alinhado com aquilo que eu sinto, tem ali. A gente sempre sabe, né, gente? No fundo, a gente sabe quando que a gente tá se defendendo. Mesmo assim, essa defesa, ela parece ser algo muito automática do ponto de vista cerebral. E quando a gente tá muito tomado por uma emoção forte, fica muito mais difícil a dialética de uma conversa, ou seja, fica muito mais difícil a gente administrar esses dois momentos da conversa de ouvir, parar, ouvir, refletir, responder. Porque aí a gente não tá mais debatendo ideias, a gente tá debatendo paixões. A gente tá debatendo coisas que vão muito além do que essa coisa mais objetiva ou mais pragmática do agir de uma forma que não me trouxe um resultado adequado. A gente se mistura com a atitude que a gente fez, que cai no terceiro motivo pelo qual é tão difícil da gente admitir os nossos erros, que tem a ver com a pressão exercida pela sociedade nisso. A gente vive numa sociedade em que vale a lei do mais forte, a competição, a superioridade, a comparação. A gente vive na sociedade dos vencedores contra os perdedores. E admitir um erro, reconhecer uma falha, faz com que a nossa identidade, a nossa autoimagem seja colocada em xeque. Então, eu vou de uma pessoa que eu quero provar o meu valor, eu quero mostrar o quanto que eu sou bacana, o quanto que eu tô correta, o quanto que as outras pessoas podem olhar pra mim e me admirar, porque nós admiramos as pessoas que atendem a essa perspectiva de serem pessoas muito seguras, pessoas muito corretas com aquilo que acreditam. E da mesma forma que a gente valoriza essas pessoas, valoriza essas características nessas pessoas, a gente também acha que as pessoas vão valorizar isso na gente. Então, admitir um erro, admitir uma fragilidade, uma vulnerabilidade, é quase como se a gente estivesse colocando em xeque o nosso valor pessoal. E o grande lance é que quando a gente não admite os nossos erros, a gente deixa de lado a oportunidade e a possibilidade de aprender com eles. E então, eles deixam de ser erros e eles se transformam no nosso destino. Porque a gente não entende que algo ali aconteceu e poderia ter acontecido de uma forma diferente. A gente não pega pra gente a responsabilidade de corrigir esse erro, seja admitindo o erro, pedindo perdão, seja mudando a nossa atitude e conduzindo a nossa vida na direção daquilo que a gente quer. Cada vez que você passa por cima dos erros que você cometeu e pelos quais você não tá se desculpando ou que você não tá admitindo, você tá, na verdade, determinando que esse erro passe a fazer parte da sua história. E admitir erros é muito difícil, mas sabe o que é mais difícil? É você manter, é você sustentar essa postura
de o que vem de baixo não me atinge, eu estou certa e não se fala mais nisso. Sustentar esse lugar de estar certa, principalmente quando você sente dentro de você que aquilo que você fez não foi exatamente aquilo que você gostaria de ter feito, é muito pior. É extremamente desgastante manter essa imagem de perfeição. É extremamente desgastante estar nesse lugar de quem não pode errar. E vou dizer uma coisa, mesmo que você dedique cada segundo da sua vida a fazer aquilo que é correto, você vai errar. E admitir esses erros faz parte do seu processo e do meu processo, talvez muito mais do que os acertos façam parte. E para encerrar esse vídeo, eu quero realmente te fazer lembrar de quando você aprendeu a andar de bicicleta ou andar sobre as suas pernas mesmo. Você não se lembra disso, mas as suas primeiras tentativas foram falhas. Você tentou ficar de pé e você caiu. Imagina só como teria sido a sua vida se, em vez de levar em consideração o aprendizado que essa situação estava trazendo, imagina só se você, não, é o chão que tá errado. É a gravidade que tá errada. Ficar caído aqui no chão é que é certo. Hoje você pode correr, você pode pular, você pode dançar, você pode dar cambalhota. Tudo porque lá atrás, no seu passado, você aprendeu a andar. E talvez, no final dessa história, você acabe até mesmo agradecendo aos seus erros. Porque eles te transformaram, porque eles te tornaram melhor, porque eles facilitaram que você estivesse vivendo o que você está vivendo nesse momento. E se você ainda não chegou nesse momento de agradecer pelos seus erros, keep going, segue em frente, faz a sua lição de casa. E um dia você vai olhar para trás e falar, caracas, que bom que eu meti o pé pelas mãos nessa situação. Palavra de honra de alguém que hoje se sente grata pelos seus erros. Então é isso. Se esse vídeo te trouxe benefícios, insights, aprendizados, se foi bom para você, compartilha com outras pessoas, deixa o seu like, faz tudo aquilo que você sabe que é importante de você fazer para manter o canal vivo, recebendo novas pessoas, para esse conteúdo chegar no maior número de pessoas possível. Porque tudo de que a gente precisa hoje em dia são pessoas que sabem admitir os seus erros, ao invés de pessoas que batam no peito e fiquem aí nessa posição de eu sou perfeita, eu não erro nunca. Isso não está levando a humanidade a lugar nenhum. A gente se vê na semana que vem. Tchau!